Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, beleza? Bom pessoal, na aula passada nós estudamos sobre chaveamento e falamos sobre MOSFET, tá certo? Vamos fazer aqui um resumo, tá certo, da aula passada para a gente já prosseguir aqui a nossa aula, beleza? Bom pessoal, na aula passada nós estudamos sobre chaveamento e falamos sobre MOSFET, tá certo? Vamos fazer aqui um resumo, tá certo, da aula passada para a gente já prosseguir aqui a nossa aula, beleza? Bom, hoje nós vamos falar, certo, sobre esquema elétrico desta fonte, certo? Como você está vendo aqui, é uma fonte da TV Sempre, o modelo SLV232L2400, certo? Bom, falamos na aula passada sobre MOSFET, aqui como você está vendo, esse transistor aqui, ó, MOSFET. Falamos sobre esses componentes que nós vimos aqui, certo? Vemos um pouco sobre as suas funcionalidades e falamos também sobre o fotoacoplador, como vocês já sabem, ele é que faz o controle aqui da fonte, tá certo? Fonte para que ela regule a sua tensão. E falamos também, pessoal, sobre alguns componentes como capacitores aqui, né? O capacitor da fonte aqui, onde faz aqui a alimentação do VDD, tá certo? A tensão que alimenta o oscilador, certo? Que é esse integrado aqui, como você está vendo, viu? É um integrado que no esquema elétrico ele marca 8 DIP, mas só funciona 7, ou seja, 4 de um lado e 3 do outro, tá certo? Também vemos na aula passada, pessoal, falando sobre o funcionamento desse oscilador, tá certo? Nós vemos aqui que um desses pinos é onde gera a frequência para poder ser acionado no gate do MOSFET, e o MOSFET, a partir daí, ele começa a fazer o chaveamento para que essa fonte funcione. Bom, foi isso que nós estudamos na aula passada, beleza? E nós vamos prosseguir hoje esta aula falando sobre o esquema elétrico, tá certo? Desta fonte, tá certo? Então nós vamos ver no esquema elétrico todos esses componentes, tá certo? Todas as suas funções e todos o seu percurso, né? Como ele é configurado para que venha fazer esta fonte funcionar, beleza? Então vamos lá no computador e vamos mostrar agora o esquema elétrico deste circuito, beleza? Bom pessoal, estamos aqui já na tela do computador e estamos aqui com o esquema elétrico já desta fonte já aqui aberta, beleza? E vamos prosseguir aqui a nossa aula, beleza? Bom pessoal, primeiro de tudo eu quero sugerir aos colegas, aos inscritos, você que está assistindo esta aula, eu sugiro a vocês a estudar eletrônica, tá certo? Porque aqui nós temos vários símbolos e é necessário que vocês já entendam o que significa cada símbolo desse, para que você entenda melhor, beleza? Eu vou dar uma dica aqui para vocês e mostrar todos esses símbolos, o que eles são, o que representa e como funciona, beleza?
Bom, pessoal, nós temos esse primeiro símbolo aqui, e nós temos aqui, pessoal, um L e um N. O L significa linha, certo? O N significa neutro. Linha é a fase que vem da rede elétrica. Então, essa tensão vai entrar aqui, a tensão de 220 ou 110 volts, tá certo? Ela vai entrar nesse conector, que esse conector aqui, que é este símbolo, é o conector que vem da tomada da rede elétrica, certo? Bom, aqui nós temos esse componente também aqui, certo? Em paralelo com a rede elétrica. Esse componente, pessoal, esse componente aqui, ele é um varistor, certo? Qual a função desse varistor na realidade, certo? O varistor, pessoal, é um componente que ele vai trabalhar em série com a rede elétrica. Isso para que quando houver alguma alteração na rede, algum circuito, esse componente possa entrar em curto, tá certo? Como ele é em paralelo, após o fusível, tá certo? Essa linhazinha que você vê aqui, tipo um S, aqui é o símbolo do fuzil, certo? É o símbolo aqui do fuzil. Bom, quando esse componente entra em curto, então esse fuzil parte, protegendo aqui o restante deste circuito, tá certo? Vou pegar aqui a placa para a gente mostrar aqui. Bom, aqui como vocês estão vendo, temos essa peça aqui, ó, essa pecinha verde aqui. Então ela é este componente aqui, tá certo? Que é o varistor, certo? Então esse componente é em série com a rede, fazendo aqui essa proteção aqui do restante dos componentes, beleza? Bom, essa linha de neutro, como você está vendo aqui, ela entra, ela circula, e temos esse outro componente aqui, ou seja, este outro símbolo, que é o símbolo de um PTC, ou seja, esse é um componente que faz aqui um certo controle na temperatura, tá certo? Ele é em série com a rede. Vou mostrar aqui para vocês de novo. É esse outro componente aqui, ó, pessoal. Esse aqui da fonte, ó. Esse esse componente aqui, este símbolo, tá certo? Bom, então ele passa, tá certo? Passa por dentro da bobina. Vou mostrar de novo que essa bobina aqui, ó, certo? É um desses enrolamentos aqui. Ele passa, certo? E prossegue aqui, certo? Seguindo esta linha, ó, como você está vendo aonde ele vem. Então, essa linha, pessoal, é onde faz o contato, ou seja, a trilha onde está a placa de circuito impresso, tá certo? Bom, voltando aqui para o outro lado, que é o Lzinho, que significa linha. Então, essa linha que é o fase, que é o outro contato da rede elétrica, ele passa pelo fusível, certo? Ó, fusível, como você está vendo. Em seguida ela percorre e entra no outro lado aqui desse indutor, tá certo? Essa bobina. Um segue esse lado e o outro segue o outro lado, tá certo? Fazendo aqui esse filtro, como falei na aula passada, tá certo? Bom, temos outro capacitor, ou seja, esse símbolo aqui, pessoal, é um capacitor. Olha, ele está em paralelo também. Ele segue aqui nesta linha, passa aqui por dentro desta bobina e é conectado nesse capacitor, certo? E temos esse outro lado aqui, que é o fase, segue e passa por dentro da outra bobina e conecta-se nesse capacitor, viu? É dessa forma, pessoal, que a gente faz a leitura de um esquema elétrico. Mas nisto é importante observar que nós temos que conhecer todos estes símbolos, né, na eletrônica. No caso desse daqui é um capacitor. Bom, você pode estar me perguntando, e esse capacitor, para que ele serve? Pessoal, eu falei na aula passada,
nas primeiras aulas que esse capacitor ele trabalha como filtro junto com esta bobina, tá certo? Esse indutor aqui. Bom, vamos prosseguir mais para frente. Aqui nós temos esta outra bobina. Nós vemos, pessoal, que continua, tá certo? A linha, a alimentação passa por outra bobina, ó, como vocês vê, e segue. Vamos voltar aqui. Bom, aqui nós temos outro lado dessa bobina, certo? Bom, continuando aqui. Então ela passa aqui por essa bobina, tá certo? Aqui desse lado, pessoal, nós vemos que nós temos outro capacitor aqui, ó, certo? Aqui é outro capacitor, tá certo? É um capacitor também que vai auxiliar no filtro, certo? Que ele vem aqui aqui do neutro, tá certo? E é conectado aqui nesse pontozinho do terra, certo? Como você está vendo, faz parte aqui do filtro. Então essa linha percorre, como vocês estão vendo aqui, certo? E segue avante. Dentro dessas duas linhas, que é o neutro e o fase, que é a mesma linha que vem lá da tomada, ou seja, é um polo da tomada, esse é um polo, aqui é o outro, sempre em paralelo, como você está vendo, ó, aqui e aqui o outro, ó, sempre em paralelo. Bom, aqui dentro desse outro, após esta bobina, nós temos aqui uns resistores, 3 resistores em série. À frente nós temos aqui outros resistores em séries. Eu vou mostrar aqui na placa. Ó, pessoal, está um pouco escuro, não dá para ver aqui, mas se eu ver aqui, ele fica, deixa eu ver, aqui dentro, ó, viu, pessoal? Não dá para ver legal não, ó. Mas aqui tá os resistores bem lá dentro, viu? Deixa eu ver aqui do outro lado. E por trás da placa tá aqui os outros 3, ó. É um por lado do outro lado da placa e esse outro aqui por este lado desta placa, certo? Esses 6 resistores. Bom, ele está de uma linha para outra em série, aliás, em série, tá certo? Aqui, ó, um atrás do outro e paralelo junto com esses outros resistores. Então eles estão em paralelo aqui, ó, tá certo? Mas para que serve esses resistores? Bom, pessoal, aqui ele ajuda a filtrar esta linha, tá certo? Esta linha, tá certo? Deste circuito da fonte, beleza? Além disso, ele reduz um pouco a corrente, viu? A corrente ele reduz um pouco, isso para fazer um descarregamento no capacitor, certo? No capacitor do filtro da fonte, tá certo? Bom, prosseguindo aqui, ó, vemos aqui esses resistores. Após nós temos, pessoal, outro filtro, como você está vendo aqui, ou seja, outra bobina, tá certo? Outra bobina, certo? Bom, nós temos aqui nesse circuito, pessoal, 3 bobinas. Não sei se vocês viram, vou mostrar aqui novamente, ó, essa bobina, essa e esta. Nós estamos aqui na última, certo? Bom, é essa daqui, ó, pessoal. Bom, essa aqui é a última bobina. Bom, para que serve essa bobina? Vou falar assim, pessoal, noutra linguagem, esse indutor, tá certo? Ele serve, como falei, para fazer o filtro. E para que serve esse filtro? Como falei nas aulas passadas, nas primeiras aulas, esse filtro, pessoal, é para evitar que as interferências que é provocado nesta fonte, ela volte, tá certo? Poluindo a rede elétrica com outro tipo de frequência, dando interferência em outros aparelhos. Tanto ela evita levar como trazer estas interferências. Então esse circuito aqui faz, na realidade, esse filtro, beleza? Bom, pessoal, nós temos aqui em seguida
os diodos retificadores. Também já falei isso na aula passada sobre esses retificadores, beleza? Bom, nós vimos que esta linha, como você está vendo, ó, ela vai aqui, entra pelo fuzil, vai, segue, novamente como você está vendo aqui, viu pessoal, passando aqui por outro lado, aqui passamos aqui por essa outra bobina, e nós vemos que ela chega aqui nesses dois resistores, como você está vendo, tá certo? Bom, nós temos aqui dois resistores, tá certo? Aqui ele entra entre um e o outro, ou seja, entre o catodo e o anodo desse diodo, beleza? Bom, vamos voltar lá no início e ver aqui o outro lado. Possamos dizer aqui que é o neutro. Ele vai, segue, passa pelas bobinas de filtro, passa pela outra, tá certo? Passa dentro da terceira bobina, tá certo? Faz essa configuração aqui com esses resistores, fazendo aqui, melhorando aqui, possamos dizer, o filtro, certo? E por sua vez ele passa na última bobina, chegando aqui no outro lado dos dois diodos retificadores, tá certo? Bom pessoal, quando essa tensão está aqui dentro desse circuito, ela continua uma tensão alternada, tá certo? Uma tensão que ela é conhecida com uma frequência de 60 Hz, ou 60 Hz, viu? Então essa frequência aqui, quando ela chega bem aqui, ela está sem sentido, ou seja, não tem polaridade, ela não polariza, tá certo? Então, para que ela polarize, torna-se um positivo e um negativo, né? Ele vai entrar por dentro desse diodo. Bom, esse lado aqui, quando ele entra aqui, do outro lado sai negativo, como você está vendo. O outro lado da rede elétrica, quando entra aqui, passa pelo diodo e gera negativo. Vemos que temos aqui, pessoal, outro diodo. Quando esta tensão chega aqui, né, no anodo desse diodo, atravessa o diodo e passa-se positivo para esse outro lado. Da mesma forma quando chega aqui, que passa para cá essa tensão, ela passa-se positivo. Então, nós temos aqui, neste circuito retificador, dois polos, no caso, é o negativo, aqui ó, este símbolo aqui é um símbolo negativo, e o positivo, do outro lado aqui, como você está vendo. Pronto, nós percorremos tudo isso, a tensão entrou dentro desse circuito e chegou aqui nesses retificadores. Após isso, pessoal, quando chegar essa linha aqui dentro desse diodo, gera então uma polarização, ou seja, um polo positivo, ou seja, um polo positivo e um polo negativo. Quando isso é gerado, tá certo? Quando isso passa por dentro desse circuito e é gerada esta retificação, é que vai ser conectado, tá certo? Através de outro componente aqui, como você está vendo, aqui ó, é um resistor para limitar uma certa corrente, certo? E você vê, pessoal, que ele segue aqui a linha e vai ser conectado aqui nesse capacitor aqui, ó. Vou mostrar aqui mais, puxar aqui um pouco. Bom, e ele entra aqui, ó. Então aqui ela é uma carga positiva. Então ela entrou aqui nesse capacitor, tá certo? É aquele capacitor, vou mostrar aqui no aqui, pessoal, entra no positivo desse capacitor, viu? E o outro lado do capacitor, como você está vendo, a seta, ele é conectado, como você está vendo bem aqui, pessoal, olha, nesse outro que é o negativo. Então esse polo aqui vai ser conectado nesse outro polo aqui que se torna negativo. Então quando esta tensão chegar aqui, pessoal, polarizado, retificado pelos diodos, então esse capacitor ele recebe uma carga de aproximadamente, dependendo da rede elétrica, se for 110, ele recebe aqui uma carga de 160 volts, 180. No caso de 220 ele vai para 280 a 300 volts, tá certo? Bom, a partir daqui, pessoal, tá certo? É que ele vai alimentar aqui o circuito chaveador, tá
Pronto, circuito chaveador. Vou procurar ele aqui. Pronto, circuito chaveador. Aqui nós vemos, pessoal, aqui nós vemos, ó, temos aqui esse componente, tá certo? Esse componente aqui, como você está vendo, é o MOSFET. Vou mostrar aqui o MOSFET para vocês verem. Ó, aqui é o MOSFET, essa placazinha aqui, ó, beleza? Então, esse MOSFET aqui, pessoal, ele vai fazer um chaveamento vindo aqui desse outro circuito, que é o oscilador. Vou mostrar aqui na placa, ó, que é esse integradozinho aqui é o oscilador, tá certo? Aqui no pino 5, tá certo? Aqui no pino 5 desse componente, nós vemos que tem um nome até aqui no esquema, o gate, tá certo? O gate, ou seja, é onde é gerado aqui a frequência, levando aqui através desses outros componentes, de outros resistores, e é injetado aqui no gate do MOSFET, tá certo? Aqui é o MOSFET, aqui é resistor, como vocês estão vendo este símbolo, aqui é um diodo, tá certo? Bom, a partir quando essa tensão chegar aqui nesse oscilador, pessoal, ou seja, quando esse oscilador é alimentado com uma outra voltagem que é gerado em outro circuito, deixa eu ver aqui, este circuito aqui, como você está vendo, ó, e ó, onde tem esse componente que aqui é um transistor, que é um diodo, outro diodo, um resistor, tá certo? Aqui é gerado uma tensão aproximadamente uns 18 volts, tá certo? Varia de 12 a 18 volts aqui nesse diodo Zener, tá certo? É controlado por esse diodo, aliás, por esse transistor, regulado para poder alimentar aqui no oscilador. É no pino, deixa eu ver, o pino 6. Entra nessa tensão aqui no pino 6, e a partir quando essa tensão começa a entrar aqui neste oscilador, este oscilador começa a gerar uma certa frequência para excitar aqui o gate do MOSFET, e o MOSFET chavear e fazer aqui, pessoal, a fonte funcionar, beleza? Então, pessoal, é só isso mesmo por hoje. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Como vocês viram aí, né? A partir de quando esta frequência entra no gate, faz este choque aqui, que é o transformador da fonte, ele começa a oscilar e começa a gerar uma ou outra tensão aqui na saída, que é o secundário. Então tá aí, falamos nesta aula sobre o esquema elétrico desta fonte, tá certo? É só isso mesmo. Acredito que vocês tenham entendido um pouco sobre a fonte desta TV, sobre este esquema elétrico, tá certo? Então, muito obrigado, tá certo? Então, um abraço. Acredito que você tenha entendido bem legal. Então, um forte abraço para todos vocês, certo? Qualquer coisa aí vocês comente aí, pergunte, e com certeza eu irei responder a vocês algumas dúvidas, beleza? Então, um abraço. Não esqueça aí de deixar aquele like ou um dislike se você gostou ou não gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá certo? Ative o sininho das notificações, muito importante, pessoal, ativar o sininho das notificações para você sempre ser notificado com outros vídeos. Então, beleza? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.